Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós falaremos a respeito da Lei Orgânica do município de Aparecida de Goiânia. Essa lei orgânica com certeza vai estar na prova de vocês que farão aí o concurso da Prefeitura de Aparecida, tá? Nessa primeira aula eu vou trabalhar os temas mais introdutórios dessa lei orgânica. Lógico que uma aula é impossível a gente tratar de tudo, né? Então eu vou deixar essa aula aqui gratuita. Se eventualmente você quiser adquirir o restante das aulas, vou deixar o meu contato, que ao longo dessas semanas a gente vai gravando a parte 2, 3, até a quantidade necessária para falar de todos os pontos, né? Apesar de que assim, tem muita coisa, não dá para falar tudo, mas pelo menos aquilo que eu acho que pode estar na sua prova, dá para a gente conversar dessa lei orgânica, tá bom? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, tá? E é isso. Vamos lá, vamos começar então, pessoal. Lei orgânica, toda vez que você for abrir uma lei orgânica, você vai ver que a estrutura dela é muito parecida com a da Constituição Estadual, da Constituição Federal e da estadual também, né, naturalmente. Que elas seguem mais ou menos o que está na Carta Magna, né, na Constituição Federal de 88. Você pode ver que tem um preâmbulo, né? Você vê que tem um sumário, né, diferente da Constituição Federal, né, que não tem um sumário com as páginas, né? Mas pelo menos o preâmbulo você vê que na Constituição Federal, você que já estudou, você sabe que tem, né? Então, isso aqui é uma informação só para você ter uma noção, né, do que é uma lei orgânica, né? Nada mais é do que a lei mais importante do ente federativo, né? Seja um município, seja um estado ou seja a União, tá? Então vamos começar. Ela começa no seu título 1, das disposições preliminares, e aí você tem os princípios fundamentais já no capítulo 1, tá? Então o que está falando aqui no artigo 1º? Fala o seguinte, que o município de Aparecida, ele integra com autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil e o Estado de Goiás, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Então, você percebe que aqui nesse artigo 1º, ele faz menção aí à Constituição Federal, à Constituição Estadual, e aqui em momento nenhum você lê a palavra soberania, né? O município ele não é soberano, tá? Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. O município de Aparecida de Goiânia, ele não é dotado de soberania, tá? Tampouco subordinação. Também pode ser que a banca possa falar isso. Ele é subordinado ao Estado de Goiás. Não, ele não tem subordinação, mas também não tem soberania. Ele tem autonomia. São coisas diferentes, tá? Então, essas autonomias, elas são política, administrativa e financeira, tá bom? Então, aqui já é uma questão de prova. Vamos ver como é que pode ser cobrado? Vamos lá, ó. Questão 1. O município de Aparecida de Goiânia integra com soberania, né? Errado, né? Autonomia política, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e o Estado de Goiás nos termos da Constituição Federal e Estadual. Aqui o erro está em falar que tem soberania, né? Não existe soberania no município, tá bom? Aí no parágrafo 1º fala, né? Todo um poder emana de seus munícipes, né? Na Constituição Federal se lê lá, né? Todo o poder emana do povo, né? Aqui fala munícipes, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica, tá? Vamos ver como é que pode ser cobrado aqui, ó. Então, todo poder emana de seus munícipes, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Isso aqui tá certo, é exatamente isso, tá? Então, beleza. Vamos lá, continuando. Aí ele fala, né, que o município organiza-se e rege-se por essa lei orgânica, as leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual e os seguintes preceitos, né? E aqui ele trata dos preceitos, né, que estão, né? E aí fala, né, sufrágio universal, voto direto e secreto com valor igual para todos, plebiscito, referendo. Qual que é a diferença? Plebiscito é aquele que vem antes, né? O referendo é aquele que vem depois. Pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Aí aqui no parágrafo 3º fala que a cidade de Aparecida é a sede do governo
do município e lhe dá nome. Às vezes você olha e fala, mas como assim, governo do município? Exatamente, pessoal, o governo aqui ele não está tratando do governo do estado, né? Normalmente a gente pensa assim, município, governo, Brasil, né? Federação, o país, digamos assim, né? Galera, governo aqui é na forma de governar. O município ele é governado, o estado ele é governado, o Brasil ele é governado, tá? Então aqui é o governo do município, ou seja, é a gestão do município, entenda dessa forma, tá? Beleza? E aqui no artigo 2º fala que são símbolos do município a bandeira, o brasão de armas e o hino. E, cara, pode ter certeza que, apesar de ser uma coisa besta, mas pode ser cobrado em prova, tá? A banca pode falar que inventar um símbolo aí que não existe, ou trocar o nome, isso pode acontecer. Então você tem que estar preparado, tá? Então, bandeira, brasão de armas e o hino, tá? E aqui vamos pegar aqui algumas questões. Questão 3 fala assim, ó. O município de Aparecida organiza-se e rege-se por essa lei orgânica e as leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual e o seguinte preceito: pelo sufrágio universal e voto direto e aberto com valor igual para todos. Errado, né, pessoal? Não é voto direto e aberto, é voto direto e secreto, né? Então, por isso que é importante você ter atenção a essas palavrinhas, tá? A banca pode brincar muito com isso aqui, né? Então, essa questão aqui tá o quê? Tá errada, não é voto aberto, é voto secreto, tá? E aqui na questão 4, são símbolos do município a bandeira, as armas e o hino. Qual que é o erro aqui da questão? Não são as armas, pessoal, são o brasão de armas, tá? O brasão de armas, certo? Então tá vendo que é muito singela a diferença, tá? É o brasão de armas, portanto essa questão aqui tá o quê? Tá errada, tá? E aí você pode estar se perguntando assim, Felipe, por que você está respondendo questões de certo e errado, sendo que provavelmente na minha prova vai vir múltipla escolha? É simples, pessoal, porque na verdade, quando você vai responder até volta para mim aqui, quando você vai responder uma questão de múltipla escolha, você concorda comigo que essa questão de múltipla escolha nada mais é do que 5 assertivas que você tem que julgar qual dessas assertivas é a certa, não é isso? Então, você concorda que é a mesma coisa que você pegar 5 questões CESP, por exemplo, e colocar lá 5 erradas e uma certa. E aí você tem que identificar qual que é essa questão certa. Da mesma forma que a gente está trabalhando aqui, assertivas. Você, na sua prova, por mais que seja múltipla escolha, você vai julgar assertivas. Porque as 5 alternativas são assertivas, tá? E aí você tem que identificar dessas 5, qual que é a certa. Aí você tem que identificar quais são as erradas, né? Porque também você pode acertar a questão sabendo a certa ou identificando ou eliminando questões erradas. Então, esse exercício que a gente está trazendo aqui é justamente para a gente poder treinar essa capacidade de perceber esses detalhes na hora da prova, tá? Então, esse tipo de questão aqui, ele ajuda demais a você ter essa capacidade de acertar as questões em prova, tá bom? Então, por isso que eu estou trabalhando dessa forma aqui. Até porque também você não encontra questões inéditas dessa lei orgânica, muito pouco, tá? Então, eu estou trabalhando aqui com questões que eu mesmo estou criando, tá? Eu estou pegando aqui, eu mesmo formulo essas questões para a gente poder treinar e ter uma visão do que os examinadores podem colocar na sua prova, tá bom? Então, por isso que essa questão 4 aqui, ela tá errada, tá? Aí, o artigo 3º, aqui eu não vejo tanta coisa importante assim, tá? São coisas bem autoexplicativas. E aqui no artigo 4º é onde você tem que ter muito cuidado, tá? Porque o que acontece, galera? Aqui fala que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aí você me pergunta, e o judiciário? Pessoal, o município não tem poder judiciário, tá? O poder judiciário ou ele é de âmbito estadual ou ele é de âmbito federal. Não existe Tribunal de Justiça do município de Aparecida, não. O que existe no município são as varas, né? São a justiça, né? De primeiro grau de jurisdição nos municípios, mas que essa vara que está lá no município, esse fórum, né? Melhor dizendo, ele
faz parte de uma estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele é uma ramificação do Estado de Goiás, né, do governo do Estado de Goiás. Apesar de não é o governo, né, é o Poder Judiciário goiano, melhor dizendo. Então, o município ele não tem poder judiciário, tá? Ele tem legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, né? E você tem também o executivo, representado pelo prefeito municipal e suas secretarias, entende? Então, não confunda isso aí, tá? Porque se você nunca estudou isso aqui, você pode confundir, tá? Então, não confunda. E aqui no parágrafo único fala, né? Salvo as exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegarem atribuição e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro, tá? Então, salvo as exceções previstas, em regra, né? Isso aqui tá falando aqui, ó, em regra, o poder é indelegável, né? Em regra, o poder é indelegável, salvo algumas exceções, tá? Então, é importante você ter essa noção aí, beleza? Então, é isso, tá? Vamos responder aqui essa questão 5. Ela fala aqui, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, ok, o executivo, ok, e o judiciário, não. Aí o judiciário ele não é poder do município. Essa questão aqui tá o quê? Tá errada, tá? Show? Questão 6. Salvo as exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegarem atribuição a quem foi investido na função de um deles exercer a de outro. Exatamente, é vedado a delegação de poder, salvo algumas exceções, portanto, essa questão aqui está ok, está certo. Vamos lá, vamos continuar aqui, agora no artigo 5º, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, tá? Aí ele trata algumas normas aqui, né, alguns termos. Ele fala que a todos os munícipes, nos termos da Constituição, sem distinção de qualquer natureza, é assegurado o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança nos seguintes termos. Então vamos lá. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Inciso 2. É plena a liberdade de reuniões para fins lícitos, não ilícitos, tá? Pelo amor de Deus. 3. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados perante qualquer órgão ou repartição municipal, né? Então, desde que haja expressa autorização. Cuidado, tá? 4. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos individuais da categoria em questões administrativas, né? Aí a banca vai e coloca lá questões judiciais, né? Então, cuidado, eu vou até colocar de amarelo aqui, ó, em questões administrativas. 5. O município promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. 6. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade, no prazo de até 15 dias. Eu sempre falo para vocês a importância, né? Porque aqui é muito mais do que uma aula de lei orgânica, tá? Aqui eu tô te ensinando a estudar da forma certa. Vai estudar uma lei orgânica, cara, pega e grifa os prazos, grifa as informações que podem ser objeto de cobrança, aquilo que brilha aos olhos dos examinadores, tá? Então, é extremamente importante vocês grifarem essa informação. Então, qual que é o prazo para que você possa receber dos órgãos públicos municipais as informações de seu interesse? Prazo de 15 dias, tá? Grife isso aí. E o artigo 6º, ele fala, né, que são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, o esporte, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso, aos portadores de necessidades especiais, a assistência aos desamparados na forma desta lei orgânica, tá? E aí vamos responder mais uma aqui, questão 7. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade, no prazo de até 10 dias. Essa questão aqui está errada, não são 10 dias, são 15 dias, pessoal. Por isso que eu falo da importância de você marcar essas informaçõezinhas, né? Porque o examinador vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar a informação certa, vai trocar ela por uma errada para você saber se você vai identificar ou não, tá? Então, essa questão aqui está
errada, e com isso a gente fecha aqui, pessoal, essa aula inaugural aí para a Prefeitura de Aparecida. Espero que tenha sido esclarecedor para você, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato. Não temos ainda, até o momento do presente momento, né? Estou gravando essa aula no dia 23 de maio, às 9h17. Antes que venha alguém, o edital já foi publicado. Cara, pode ser que mais para frente saia o edital, né? Então essa aula eu estou falando ela antes do edital, tá? Se eventualmente sair o edital, a gente comenta tudo sobre o edital, fala, né, das informações, o que pode cair em prova, conteúdo programático. Aí a questão do curso também, muita gente me pergunta, e aí, vai ter curso, como que vai funcionar e tal? Cara, nesse momento, sem banca, sem edital, sem conteúdo programático, é muito difícil eu esquematizar um curso, tá? Eu vou deixar isso aí mais para frente, quando a gente tiver uma definição, pelo menos da banca, para eu poder trabalhar, né, como é que eu vou seguir esse fluxo, tá? Porque eu também não vou conseguir fazer curso para todos os cargos, para todas as áreas, para todos os conteúdos programáticos. Basicamente eu vou seguir uma linha do seguinte, assim, eu vou pegar um eixo comum para todos os cargos e talvez vou trabalhar com algum conhecimento específico de um cargo, por exemplo, auxiliar de secretaria, porque aí tem conhecimentos de administração, essas coisas. Vou pegar um cargo que tem mais vagas também, né? E aí a gente vai lançar esse curso aí, tá? Agora, nesse momento, se você quiser entrar em contato, eu posso oferecer um serviço de mentoria para vocês, caso for do seu interesse, né? De repente, você está procurando saber como estudar da forma certa. Eu até gravei um vídeo aí explicando em linhas gerais, né? Um vídeo de graça, inclusive, que eu já trouxe muita informação bacana, mas dependendo da situação, a gente pode fazer uma hora ali de conversa, né? Via videoconferência, eu posso te dar algumas dicas e tal. Então, se você de repente se interessar, eu vou deixar o meu contato aí também no WhatsApp, tá? E aí, quando sair o edital, a gente começa a trabalhar mais forte aqui nessa pegada, tá? Eu vou trazer algumas aulas gratuitas no YouTube e as demais vou deixar para quem adquirir o material, tá bom, pessoal? É isso então, valeu demais, um abraço e até a próxima.